Os deuses masculinos que espreitavam nas ruínas dilapidadas levantaram as mãos para expressar sua rendição, mas ainda rolaram para o chão por causa do flash de Allen que galopava à frente. A pressão do vento galopante, a ponta da lança de prata cortou apenas as flores cravadas nos peitos dos deuses e as pétalas vermelhas e laranjas espalhadas por toda a parte. 2 famílias fora. Em seguida, Ibre em horário julgou que não poderia continuar com o deus eliminado que apareceu pela primeira vez no jogo. A saída do deus principal sem a flor fará com que os familiares também se afastem. Essa é a condição desta guerra. As famílias dos deuses masculinos, ou seja, elfos como Lúvis e os anões como Dormul, perderam o direito de lutar e terão a obrigação de deixar a ilha rapidamente. No entanto, em comparação com a velocidade com que a família deixou a ilha, a velocidade de derrotar os deuses foi ainda maior. Existem várias pessoas nas ruínas ao redor. Entendido. Além, os outros guerreiros com excelentes 5 sentidos expuseram com precisão os lugares escondidos dos deuses. O ímpeto galopante permaneceu inalterado, virando todas as ruínas de cabeça para baixo. Essa situação é como uma tempestade que pode ser descrita como um raio. Os moradores da cidade estão vendo o campo de batalha de vários ângulos através do espelho de Deus, mas seus olhos ainda não conseguem acompanhar o ataque. Ibre contou com a visão dinâmica do aventureiro superior para mal acompanhar, então apenas sua transmissão lia os nomes dos deuses e facções que foram gradualmente eliminadas. Todas as flores dos deuses foram espalhadas dentro das ruínas. À sombra dos pilares de pedra, o esconderijo do às vezes estranho deus masculino foi exposto. E o peito da deusa que estava correndo foi impiedosamente aberto. A resistência dos familiares que ficaram como guardas também foi inútil. Sinto muito, Liliruca. Mesmo um sussurro de preocupação sobre a antiga família será ofuscado e enterrado. Capitão Shakit, a família Frey é muito rápido. É simplesmente impossível retirar todos os aventureiros da coalizão. Não force, tenha cuidado para não interferir na batalha e dê prioridade à retirada dos gravemente feridos. Os deuses foram eliminados um após o outro e a partida dos familiares foi muito lenta. Há apenas um punhado de aventureiros que ainda estão de pé sobre os 2 pés, ainda conscientes e lutando. A maioria deles perdeu a força e afundou no chão. Como árbitros, a família Ganesha, que estava de prontidão em vários cantos da ilha, tentou o seu melhor para mover os aventureiros que não podiam escapar por conta própria dentro do alcance, onde os deuses ainda podiam ser vistos. Entre eles estava Lúvis, Mord e Domus, que estavam inconscientes, e Hefestos, que estava escondido em uma das ruínas com Estia, escolheu o método chamado Jade no jogo de tabuleiro do Extremo Oriente. Corra o mais rápido que puder, corra para onde as crianças estão no lado oeste, mesmo que você seja a única que resta, você deve se juntar a eles. Então, o que você vai fazer, Hefestos? Você e eu temos uma família nível 5, um deve sobreviver. Se ambos os lados saírem, então esta guerra não há realmente nenhuma chance de ganhar. Hefestos se transformou em um ditador, bloqueando a refutação de Estia. Ela também percebeu isso. Sua reação a deixou ciente de que Tsubaki havia caído. Ela percebeu que seus familiares já estavam em estado de destruição. Portanto, pelo bem de Estia, ela pretende se tornar uma isca. A situação era tão ruim que os deuses quiseram desistir da resistência, mas mesmo assim ela não queria perder as chances de vitória. Vá, enquanto Takemi Kazuchi está fazendo alguma coisa, apresse-se. Impulsionada pelo grito de Hefestos, Estia saiu correndo das ruínas onde ela estava escondida. Para ser preciso, apenas uma coluna. Usando estratégia para induzir o oponente a mirar na flor no peito e em seguida, usando a habilidade para envolver o braço, o deus da guerra executou um arremesso para trás. A velocidade no meio foi aproveitada e um forte guerreiro que foi arremessado voando caiu no chão e perdeu a consciência. Devido ao forte impacto, o aventureiro emitiu uma ordem e todos os guerreiros durões correram em direção a Takemi Kazuchi, que estava pingando de suor. Desculpe, Estia e Hefestos. Grandes gotas de suor continuaram caindo na laje de pedra.
que estava franzindo a testa, olhou para o céu. O demi-humano que arrebatou a flor esgotou suas forças e caiu no chão. E ao seu redor, 21 guerreiros fortes também caíram ali em postura semelhante. Um pouco mais longe estão aqueles que perderam a consciência, além de Youka e Shikusa, sob as mãos da Valkyria que vingou sua vingança. A facção mais forte hoje inaugurou a lesão mais grave de perder um exército. No lado leste da ilha, a Liga das Deusas, que ocupava as ruínas da fortaleza militar, também entrou em ação, enfrentando aqueles terríveis guerreiros que estão chegando. As deusas se tornaram escudos humanos. No entanto, a resistência das forças de coalizão da facção chegou ao fim. Todas as facções estavam indefesas e gradualmente caíram. E os nomes das facções foram lidos um após o outro sem parar. O tom de Ibre gradualmente perdeu a força e seu rosto gradualmente congelou. Família Hefesto, fora. Então, depois de ser baleada na flor pelo inexpressivo Allen, o deus da forja fechou o olho esquerdo como se quisesse matar esse arrependimento. As forças da coalizão foram enviadas e as maiores forças foram eliminadas. Isso fez com que o moral das forças da coalizão e a energia do público urbano caíssem no fundo do abismo. Facções e forças de coalizão, forças remanescentes, 4 facções. Entre até 46 facções conjuntas, 42 famílias foram eliminadas. A marcha de Allen e outros devastou impiedosamente toda a parte oriental das ruínas, e essa invasão atingiu até o ponto mais oriental. Na rua Daedalus, no orfanato, a voz do menino humano engasgou. Irmão Bel. Eu também fiquei sem palavras e só pude abraçar essa criança com força. As respostas das crianças foram sinceras. Eles são mais honestos do que os adultos e são os mesmos por fora e por dentro, e mostram verdadeiramente o desespero da facção e das forças da coalizão. Todo mundo desistiu da vitória nesta guerra. Todos não têm dúvidas de que esta é uma vitória esmagadora para a família Freya. Este também é um resultado inevitável. Como esperado, os aventureiros que ficaram na cidade baixaram os ombros. Só pode se tornar assim, murmuraram os deuses solitários. Seja no campo de batalha ou na cidade, todos são dominados pelo destino. E aquela que se sentia não resignada ao destino em seu coração era Lili. Este comandante deve ser capaz de entender melhor como é a situação de batalha, mas ainda manter uma mentalidade equilibrada. Isso mesmo, essa situação já era esperada desde o início. Afinal, considerando a diferença de poder de combate entre o inimigo e nós, seria anormal não ficar assim. Então não é ainda não a hora de entrar em pânico. A linha de batalha se desintegrou e as peças de xadrez estão quase apagadas. O final está chegando. Como comandante, ela é agora a mais provável de ser denunciada como incompetente, mas Lili comprou sua própria calma ao preço de algumas gotas de suor escorrendo pelo seu rosto. Até agora, ela estava em pânico porque Bel estava devastado. A própria Lili tinha lágrimas nos olhos e realmente queria chorar, mas a ironia é que os gritos esgotados dos deuses foram transmitidos aos ouvidos de Lili através dos orbes, e as veias em sua testa estouraram de raiva, assim como o grito de Estia quando ela estava galopando a toda velocidade. Ela finalmente ficou furiosa e deixou sua raiva controlá-la, atingindo sua bochecha. Como resultado, o sangue que escorria da boca ferida tinha gosto de anestésico, o que paralisou as emoções de Lili. E no fundo do cristal, o menino ainda está lutando. Os músculos espalham o sangue. Ele geme de dor com o dano. Houve um grito em seu coração. Não pode vencer. Absolutamente não. Não quero voltar. Carne e espírito, ambos lamentando queixas e mantidas firmemente pela lâmina de Estia. Chega, não aguento mais. Quanto tempo faz desde que eu disse esse tipo de reclamação? Desde aquele dia, daquela luta contra Astérios, Bel não disse nenhuma palavra desanimadora. O mesmo é verdade quando caiu no profundo da dungeon. Foi o mesmo quando ele foi aprisionado pelo pequeno jardim da deusa da beleza. Desde o dia em que conheceu o herege, algo deve ter acontecido para Bel Cranel. Existe uma anormalidade na mente, coração ou alma.
Mas essa anormalidade é exatamente a condição e a qualificação que deve ser atendida para se tornar o chamado herói. Ele subconscientemente entendeu isso e o guerreiro à sua frente fez Belcranel voltar ao normal. Contando apenas com a força do braço e o peso contido em um só golpe, Bel voltou à era do novato vergonhoso que tinha uma sombra psicológica sobre os Minotauros. Que monstro, que aberração! Pode-se dizer que é o mais forte, o poder mais forte do que qualquer outro transformou até mesmo o chamado candidato a herói em um bebê comum. Tão forte, tão assustador, não consigo vencer.